Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus, e sereis salvos tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E, imediatamente, foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Agora, parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se em uma prisão no século I. As paredes são de pedra fria e úmida, os ferros pesam em seus pulsos e tornozelos, e as costas ainda ardem dos açoites recebidos. É meia-noite, a hora mais escura da noite, e vocês estão no lugar mais sombrio que se pode imaginar. O que fariam? Como reagiriam? Chorariam? Amaldiçoariam seus captores? Se entregariam ao desespero? Essa não foi a reação de Paulo e Silas. Em uma das cenas mais extraordinárias do Novo Testamento, encontramos estes dois homens de Deus, feridos e aprisionados, fazendo algo absolutamente impensável. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. Que imagem poderosa! Em meio à escuridão física e espiritual daquela prisão, emerge uma luz que não pode ser contida por paredes de pedra ou correntes de ferro. É a luz da fé inabalável, do louvor que transcende as circunstâncias, da alegria que nasce não das condições externas, mas da presença de Deus no coração humano. Mas por que Paulo e Silas conseguiam cantar em uma situação tão desesperadora? A resposta está nas palavras de Jesus em nosso Evangelho de hoje. Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento.
Esta não é uma mensagem de condenação, mas de libertação. O Espírito Santo vem não para nos oprimir, mas para nos libertar. Ele nos mostra a realidade do pecado, não para nos envergonhar, mas para nos oferecer perdão. Ele nos revela a justiça de Deus, não para nos condenar, mas para nos justificar. Ele nos fala sobre o julgamento, não para nos aterrorizar, mas para nos assegurar que a vitória final pertence a Deus. Paulo e Silas cantavam porque tinham experimentado esta realidade transformadora. Eles conheciam a liberdade que vem do Espírito Santo, uma liberdade que nem as correntes mais pesadas podem quebrar, uma alegria que nem a dor mais intensa pode roubar. E então, algo extraordinário acontece. De repente, houve um terremoto tão forte que abalou os alicerces da prisão. Não foi apenas um tremor comum, mas uma intervenção divina. As portas se abriram, as correntes se soltaram. A criação toda respondeu ao louvor dos servos de Deus. Mas prestem atenção ao que acontece a seguir. Quando o carcereiro desperta e vê as portas abertas, ele está pronto para se matar, temendo que todos os prisioneiros tenham fugido. Em sua cultura, a fuga de prisioneiros significaria sua própria morte. Mas Paulo grita: "Não te faças mal algum, pois todos nós estamos aqui." Que momento de graça! Paulo e Silas, que tinham toda a razão para fugir, escolhem ficar. Eles não usam sua liberdade para escapar, mas para salvar a vida de seu carcereiro. Esta é a marca distintiva do verdadeiro cristianismo. Usar nossa liberdade não para nosso próprio benefício, mas para abençoar os outros. O carcereiro, profundamente tocado por este ato de compaixão, faz a pergunta que ecoa através dos séculos: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Esta é a pergunta fundamental da existência humana. É a questão que, consciente ou não, cada coração humano carrega consigo. A resposta de Paulo é simples e poderosa: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Mas vejam como esta fé se manifesta concretamente. O carcereiro não apenas aceita Jesus como Salvador, ele imediatamente demonstra sua transformação através de ações. Ele lava as feridas de Paulo e Silas. O mesmo homem que anteriormente os havia lançado no cárcere mais seguro, agora cuida de suas feridas com ternura. Ele os leva para sua casa, oferece-lhes uma refeição, é batizado com toda a sua família. Esta é uma imagem linda da conversão verdadeira. Não é apenas uma mudança de opinião ou uma decisão intelectual. É uma transformação completa que afeta todo o ser, mente, coração e ações. O carcereiro passou de opressor a cuidador, de inimigo a amigo, de perdido a salvo. Meus queridos irmãos e irmãs, que lições podemos extrair desta narrativa extraordinária para nossas vidas hoje? Primeiro, aprendemos sobre o poder transformador do louvor em meio à adversidade. Paulo e Silas não cantavam porque suas circunstâncias eram favoráveis, mas apesar delas serem desfavoráveis. Quantas vezes em nossas próprias prisões, sejam elas problemas financeiros, relacionamentos difíceis, doenças ou qualquer outra forma de sofrimento, nos esquecemos de que ainda podemos louvar? O louvor não é uma negação da realidade, é uma afirmação de uma realidade maior. É declarar que, por mais sombrias que sejam nossas circunstâncias, Deus ainda está no controle. É proclamar que nossa identidade não é definida por nossa situação, mas por nossa relação com o Deus Todo-Poderoso. Segundo, vemos o poder da presença cristã. Os outros prisioneiros estavam escutando Paulo e Silas. Não sabemos se eles entendiam as palavras dos hinos, mas certamente captaram algo diferente, algo transcendente. Nossa fé não é algo privado que guardamos para nós mesmos. Ela irradia de nossas vidas, influencia aqueles ao nosso redor, seja através de nossas palavras ou simplesmente através de nossa presença. Terceiro, aprendemos sobre a verdadeira liberdade. Paulo e Silas foram fisicamente libertados pelo terremoto, mas sua verdadeira liberdade não dependia da ausência de correntes.
Eles já eram livres antes do terremoto, livres no espírito, livres na alegria, livres na fé. E é por isso que puderam escolher ficar quando poderiam ter fugido. Esta é a liberdade que Jesus promete quando fala sobre o Espírito Santo. É uma liberdade que nenhuma circunstância externa pode roubar, uma libertação que vai além da física para tocar a própria essência de quem somos. Quarto, vemos o poder da compaixão cristã. Em um momento em que seria natural buscar vingança ou pelo menos indiferença, Paulo e Silas escolhem a compaixão. Eles salvam a vida do homem que os havia maltratado. Esta é a marca distintiva do amor cristão. Não apenas amar aqueles que nos amam, mas estender graça até mesmo aos nossos opressores. Finalmente, testemunhamos o poder transformador do Evangelho. O carcereiro não foi apenas convertido em um sentido abstrato, sua vida foi radicalmente alterada. Suas prioridades mudaram, suas ações se transformaram, sua família inteira foi impactada. Queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a refletir sobre nossas próprias prisões. Que correntes nos prendem? Que muros nos limitam? Talvez sejam correntes de medo, muros de amargura, prisões de culpa ou ressentimento. Mas lembrem-se, o mesmo Deus que libertou Paulo e Silas pode libertar vocês. O mesmo Espírito Santo que os capacitou a cantar na prisão pode encher seus corações de alegria, mesmo em meio às dificuldades. A mesma fé que transformou o carcereiro pode transformar qualquer vida, qualquer situação, qualquer coração. Que possamos, como Paulo e Silas, descobrir que nossa alegria não depende de nossas circunstâncias, mas de nossa relação com Deus. Que possamos ser instrumentos de libertação para outros, usando nossa própria liberdade não para nosso benefício egoísta, mas para abençoar aqueles ao nosso redor. E que, como o carcereiro de Filipos, possamos experimentar a transformação radical que vem de um encontro genuíno com Jesus Cristo. Que esta transformação se manifeste não apenas em nossas palavras, mas em nossas ações, não em nossas orações, mas em nossa vida cotidiana. Que o Espírito Santo, o Consolador que Jesus prometeu, nos convença não apenas do pecado, mas da justiça e da vitória que são nossas em Cristo. E que possamos viver cada dia na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.